Fala rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez de volta aqui com o Marquinhos. Eu tentei trazer um cantor diferente um pouco para dar uma variada, mas quando eu vi essa música aqui do Marquinhos eu disse, não, eu vou ter que fazer essa daqui. Eu agora não tô lembrado de cabeça se eu fiz o react do Lord Dragon, aquela música é incrível pra caramba. Agora, Ranger da Morte, de Power Rangers. Eu, como um assíduo de Power Rangers, recentemente eu terminei de assistir todas as temporadas. Eu comecei ano passado, no início do ano, fiquei o ano todo assistindo e fui terminar esse ano, enquanto eu tava de atestado, né? Tava de cama, sem poder fazer nada, eu fui terminar de assistir Power Rangers. Até depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um tier list das temporadas de Power Rangers e tudo mais. Tier list de Rangers. Dá pra fazer um monte de coisa. Mas o foco é Ranger da Morte. Não, ele não aparece em nenhuma série de Power Rangers. Ele é um personagem das HQs. Eu não sei a história dele, mas eu sei que ele não aparece nos... Até porque as séries de Power Rangers são um pouco mais infantis, digamos assim. Não vou dizer que tem uma mais adulta, tem umas bem mais infantis, tem outras nem tão infantis, mas o fato é que não existe morte de Power Rangers no coisa. Com exceção do Alex em Força do Tempo, mas que depois é mostrado que ele não estava morto, foi só uma morte falsa, então eu acho que não conta, né? E fora os vilões, eu não me lembro agora de nenhum Power Ranger que tenha morrido. É todo mundo, tipo, foi aprisionado em algum lugar, tá ligado? Então, Ranger da Morte não aparece nas séries. Ele é um personagem das HQs, onde as HQs aí sim tem uma pegada mais sombria. Por exemplo, o próprio Lord Dragon, que dizima milhares de milhões de Rangers, tá ligado? Não só dizima milhões de Rangers, como ele dizima infinitas realidades, transformando toda a realidade em uma única realidade, onde ele manipula essa realidade para a realidade ser do jeito que ele quer, tá entendendo? Eu não sei se o Ranger da Morte chega no nível do Lord Dragon, mas o Lord Dragon é foda. O Lord Dragon, pra quem não sabe, é o Tommy Oliver. É a história contada do ponto de vista de que ele não abandonou a Rita Repulsa. No caso, acho que depois ele se vira contra ela, sei lá. Mas tipo, ele não... Quando o feitiço foi quebrado, ele decidiu continuar com a Rita Repulsa em vez de se juntar aos Rangers, tá ligado? Então, é a história de um Ranger verde que não virou do bem, continuou do mal. Mas enfim, esse aí é outro personagem. Nós vamos agora pro Ranger da Morte. Eu não faço a mínima ideia quem ele seja, não faço a mínima ideia da história dele. E é o que a gente vai descobrir agora. Vamos botar aqui o fone de 10 conto no ouvido. Eu quase que voou longe agora. 3. Não encaixa no ouvido mais. 3, 2, 1 e play. Isso que é só um D, chamamos de vida. Tudo é só o começo. Não me contento com a batida. Eu aprendi desde pequeno. Com meu povo, minha família. Ficamos ligados pra sempre. Nossas almas se comunicam. Há milhares de anos em um lugar do espaço. Uma antiga equipe, Omega Rangers. Vermelho, azul, preto, amarelo e dourado. Somos o time que esse universo defende. De vocês, eu tô pensando o contrário. A morte é complicada, nunca entende de fato. Na espécie, ficamos interligados. A mente conectada, até com quem já se foi. Quem entende hoje sou obrigado. Fomos detectados, vejo somos o alvo. Morfados não são paz. Seu sangue derramado, pois a sua morfagem falhou. Uma explosão, eu temo um peão. Morfo, eu tenho poder do sol. No show range azul, sangue vermelho. Um golpe através
mente ou não. E contra o inimigo eu ouço uma voz comigo, prometendo acabar com a dor que eu tenho sentido. Me dê um passo e multiplique meu morfador, tendo acesso à rede do Criador, permitindo reviver a criatura que eu quiser. Olha, amigos, nossa amiga Rádio está de pé. Algo não contei, eu acho que vocês não sabiam. Eu controlo a morte, então ergam-se mortos-vivos. Corrompido no mal, energia obscura, aspecto de caveira, a morte meu traje muda. Eu tenho acesso a isso, não me deixem, não se vão. Eu quero todos vivos, então todos erguerão. Eu fui atingido, sinto minha morte chegando. Preciso me conectar, a morte não é o fim. No meu morfador boto minhas últimas forças e prometo que um dia vou voltar aqui. Anos passaram, buscam meu morfado. Os Andrés Rangeville da equipe Espaço não aguentou a dor de perder um amigo. E tu quer poder, poder pra te consigo. Porque me machucando, a noite não tem de volta. Se eu não me esqueço nunca, nem meu coração. Pra lembrar de cada uma que tá morta, podendo então levantei no chão. As sombras nem te chamam, vocês foram enganados. Vencer a morte, domina a morte, ei, isso não é errado. Por isso eu volto, yeah, de volta dos mortos, yeah. Difícil não noto, yeah. Hoje os mortos vão morfar. As pessoas vão me chamar, então Deus da morte vou me tornar. Cara, que sensacional. Eu tô um pouco perplexo com a história aqui. Bom, então, o que acontece? Ele era... Agora eu tô me lembrando vagamente de já ter visto um vídeo sobre isso aí. Na hora que começou a música, falou dos Omega Rangers e tal, e negócio de morte, eu já entendi. Eu não lembro como é que é o nome do Ranger da Morte, mas enfim, aquele carinha ali, ele é um alienígena. E, entre a espécie dele, meio que as pessoas, quando morrem, elas não partem de verdade, tá ligado? Tipo, o corpo morre, porém, a mente dessa pessoa que morreu ainda continua interligada com aqueles que estão vivos, tá ligado? É como se a pessoa não morresse. Tipo, o corpo não morresse, o corpo morresse, mas a alma não, tá ligado? A consciência da pessoa continua viva ali, tu pode se comunicar com ela. Só que os parceiros dele não eram dessa raça, então quando eles morressem, eles simplesmente iam deixar de existir, né? E ele não entendia isso, como é que isso podia acontecer, até que a Ranger Azul, dos Omega Rangers, né, que era o grupo dele, acabou morrendo. Ele não suportou a perda, porque nunca tinha passado por isso, enquanto os outros estavam levando até que, de certa forma, numa boa, né? Estavam sofrendo, perderam uma amiga, mas tipo, morreu, não tem muito o que a gente fazer. E ele não, ele estava sofrendo, ele nunca tinha perdido alguém, assim, perder de verdade, tá ligado? Os parceiros dele, da raça dele que morriam, continuavam naquela consciência coletiva. Então, não sei como é que prosseguiu a história depois disso, mas aparentemente ele tentou trazer ela de volta. Se encontrou com algum ser ali que deu a ele meio que acesso à rede de morfagem, pelo que eu entendi. Que meio que transformou ele num necromante. Ele conseguiu trazer a guria de volta. Eu não entendi exatamente o que aconteceu, parece que o poder corrompeu ele, mas aquela hora que ele invoca os mortos-vivos ali, eu não sei se ele estava tentando destruir os amigos dele ou o que, quem foi que acertou ele ali, que fez ele regredir para dentro do morfador. Isso aí eu não entendi muito bem. Mas ele ficou no morfador guardado por muito tempo, até que o Andrews acha o morfador
O Ranger Prata morre, que eu esqueci qual que é o nome do Ranger Prata. Eu falei no início do vídeo que eu assisti o Power Rangers inteiro, mas são umas 30 temporadas, mais ou menos, 31 por aí. E cada equipe de Ranger tem no mínimo 5 integrantes. Tá ligado? A que menos tem, se eu não me engano, é Dino Trovão, que tem só 5. O vermelho, o azul, o amarelo, o preto e o branco. Não lembro agora se tem mais uma com poucos Rangers. E nós temos Dino Charge, que tem 10. Tá ligado? É os 5 principais ali, o preto, o azul, o verde, a rosa e o vermelho. Nós temos o roxo, o prata, o azul claro. Eu não vou lembrar de todos. Não vou lembrar de todos os Rangers. Tem o dourado também. E tem mais um agora que eu esqueci qual que é a cor dele. Então meio que é muito personagem pro cara lembrar. Cara, alguns que me marcaram mais o cara vai lembrar o nome. Mas enfim. O Andrews acha o morfador ali com o Ranger da Morte dentro. E ele perde o melhor amigo dele. Que pra quem não sabe, o Andrews, ele meio que não é humano. Enquanto o Carlos, o TJ, a Cassie e a Ranger amarela, que eu esqueci o nome também, eles são terráqueos, eles são humanos da Terra, que começaram como o Power Ranger Turbo, e depois que a base deles foi destruída pela Divatox, se juntaram ao Andrews no espaço e viraram os Power Rangers no espaço. Nome meio estranho, mas Power Rangers no espaço. O Andrews, ele já era Power Ranger no mundo dele, que agora eu não tô lembrado qual que era o nome do mundo dele. Só que ele não era Power Ranger sozinho, ele tinha um companheiro, que era o Ranger Prata, que quase foi morto uma vez, até que ele conseguiu trazer ele de volta, né, porque ele não estava morto mesmo, ele conseguiu recuperar ele, e aparentemente ele morre. Aqui nessa história o Ranger Prata, o Ranger Prata morre, e o Andrews, que é o Ranger Vermelho, ele se vê tentado a usar o poder do Ranger da Morte para trazer o amigo dele de volta à vida, né? Até meio que assim, aparentemente ele não sabia o que aquele morfador fazia, mas o morfador começou a se comunicar com ele para ele usar ali, que ia dar poder para ele e tudo mais, mas a gente tem uma vaga ideia de onde essa história vai parar. Assim como o primeiro, o Ranger da Morte, foi corrompido, o Andrews provavelmente seria corrompido também. Eu não sei se essa história tem uma continuação depois disso, mas como esse rap foi lançado há 2 dias, nós demoraremos um pouco para descobrir se vai ser lançado uma continuação para ele ou não. Mas é isso, rapaziada. Marquinhos, o Gold. Marquinhos é sensacional. Mais uma produção de qualidade. Esse cara, eu gosto muito da voz dele, cara. Ele tem uma voz. As letras da música são boas. Daí tu junta a letra com a voz dele, fica sensacional, cara. Esse cara é incrível. E eu fiquei curioso sobre esse Ranger da Morte aí. Eu vou tentar pesquisar depois a história dele mais a fundo. Ver se eu consigo os quadrinhos pra ler. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se gostou, já deixa o like, se inscreve. Tamo juntos aí a 1000 inscritos. Eu até nem sei quantos inscritos que a gente tá agora. Deixa eu acessar o canal aqui. Neste exato momento, 141 inscritos com 169 vídeos. Esse vídeo aqui é o vídeo de número 70 no canal. Mas é isso aí, rapaziada.
Vou ficando por aqui. Já mandei vocês se inscrever e deixar o like. Se não deixou, deixa o like, se inscreve aí. Deixa o like e se inscreve. Valeu. Um beijo, um abraço pra vocês e até a próxima. Falou.